E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 9 do curso de Equações Diferenciais, que vai ser sobre equações diferenciais ordinárias, lineares, homogêneas, ok? De coeficientes constantes. Lembrando da aula passada, a gente fez uma viagem sobre a teoria de como é que funciona, como é que se comportam as soluções das equações diferenciais ordinárias lineares, né? A gente fez todo aquele estudo, foi uma aula bem pesada. E agora a gente vai, na verdade, estudar o caso mais simples que a gente tem de equações diferenciais desse tipo. Lembrem que, supondo agora uma equação de ordem 2 ao invés da ordem n, a gente tem que uma equação linear de ordem 2 pode ser, por exemplo, y duas linhas mais um certo p de x vezes y' mais um q de x y, tá? Igual a zero porque ela é homogênea no caso que a gente quer tratar aqui. Isso aqui são coeficientes variáveis, tá? A gente está permitindo nessa definição que isso aqui seja qualquer função de x, tá? O p e o q de x. Agora, é natural para a gente começar a ver como é que a gente soluciona essas equações partir do caso mais simples, que é quando, na verdade, p de x é simplesmente uma constante p real e q de x é uma constante q também real. Então vamos dar uma olhada aqui como é que vai se comportar essa equação aqui e como é que a gente pode estudar ela, ok? Então vamos começar pelo seguinte, tá? A gente pode fazer esse estudo aqui para uma equação de ordem n. Só que a gente vai fazer nessa aula aqui estudando só equações de ordem 2. Por que isso? Porque o jeito que a gente vai ver para resolver equações de ordem 2, ele se generaliza muito fácil, sabe? A gente vai fazer tudo aqui e se tiver uma equação de ordem 3 com os coeficientes constantes também, homogênea, a gente vai conseguir aplicar o mesmo método aqui, só que vai tratar, por exemplo, a gente vai ver depois, ao invés de polinômios de segundo grau, a gente vai ter polinômios de terceiro grau. Se for uma equação de ordem n, vai ter um polinômio de grau n. Então tudo vai generalizar muito tranquilamente. Então, sem perda de generalidade, vamos estudar equações de ordem 2, ok? Primeiro, vamos olhar para uma equação do tipo a, y, duas linhas, de t, mais b, y' de t, mais c, y de t, igual a zero. Olhando para isso aqui, ela está na forma um pouco diferente do que a gente está acostumada, porque o coeficiente aqui não é 1, tá? O coeficiente aqui é a. Por que eu deixei assim agora? Porque muitas das equações diferenciais que vão aparecer desse tipo aqui, através de modelos, tá? Vão ter, em princípio, uma constante aqui. A gente vai ver depois como é que vai ser isso, num sistema massa-mola, por exemplo, ou no circuito RLC. Então, aqui, a gente pode fazer essa equação virar da forma que a gente estava trabalhando antes, só dividindo tudo por a. Tá? Então, é bem trivial nesse caso aqui, tá? Supondo, obviamente, que a é diferente de zero. Se A fosse zero, essa equação seria de ordem 1, a gente não está trabalhando com isso aqui agora, né? Então, vamos olhar para essa equação aqui, ó. A gente está procurando uma y de t que quando a gente deriva duas vezes, multiplica por uma constante, soma com outra constante vezes ela mesma, mais outra, ela mesma derivada, mais outra constante vezes ela própria dá zero. Percebam que essas derivadas e essas constantes aqui, ó, vamos tentar adivinhar que tipo de função a gente pode ter que conforme a gente vai derivando mais de uma vez e somando, elas naturalmente deem zero, essa soma delas. Tá? Por exemplo, a gente pode pensar se a gente tem uma outra equação, y' mais y igual a zero, bom, a gente pode pensar, a gente tem exponencial, né? A gente pode pensar em n a menos t. Aqui. O que acontece se y igual a n a menos t? N a menos t, a derivada, fica menos n a menos t. Mais n a menos t, isso de fato é zero. Tá? E a gente pode pensar que essas exponenciais aqui vão satisfazer esse critério aqui. Então faz sentido no primeiro momento a gente pensar que as soluções para esse tipo de equação aqui são exponenciais. Exponenciais de alguma coisa vezes t. É uma suposição nossa que a gente pode verificar agora,
ok? Então vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, supondo que y é igual a uma exponencial elevada a um certo número lambda vezes t. Vamos ver onde a gente chega supondo essa solução. A gente não sabe se vai dar certo, a gente tem que verificar agora. Então, vamos primeiro calcular a derivada primeira e a derivada segunda para substituir na equação e ver onde é que a gente chega. Daqui, a gente sabe que y' vai ser igual a lambda vezes e na lambda t, regra da cadeia, e y duas linhas vai ser lambda ao quadrado vezes e na lambda t. Agora vamos substituir na equação diferencial. Daqui fica aqui a vezes y duas linhas, lambda ao quadrado e na lambda t, mais b y', que é lambda e na lambda t, mais c vezes y', que é e na lambda vezes y, perdão, c e na lambda t, é igual a zero. A gente chegou nisso. Agora percebam que e na lambda t é um fator comum aqui. Então a gente pode dividir toda a equação por e na lambda t. Tá? Então isso aqui a gente sabe que nunca vai ser zero. Então esses e simplesmente saem da jogada. E a gente fica com a seguinte coisa. A na lambda ao quadrado mais b lambda mais c igual a zero. A gente terminou aqui com um polinômio em lambda, um polinômio de segunda ordem em lambda, que a gente chama de polinômio característico da equação. Isso aqui é o polinômio característico. Porque isso aqui, de certa forma, reflete o que está acontecendo nessa equação diferencial aqui. Então, se a gente supõe que a condição é desse tipo, a gente tem que, a partir dessa equação, obter possíveis valores de lambda que, como a gente substituiu na equação diferencial, se a gente achar os valores corretos, isso aqui vai ser a solução da equação diferencial, ok? Então, vamos analisar aqui, para esse caso, os três possíveis casos que podem acontecer. Que assim, isso é uma equação de segundo grau, em lambda, ok? A gente sabe do ensino médio que a gente pode calcular as raízes através da forma de Bhaskara. Né? Então, daqui a gente chega que lambda é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, ok? A gente vai resolver isso aqui e a gente pode cair em três casos diferentes, ok? Pode ser que a gente tenha que lambda vai ser, bom, aqui são duas raízes, né? Então a gente vai ter um lambda 1 e um lambda 2. O lambda 1 somando o delta e o lambda 2 subtraindo o delta, né? Então a gente pode ter os seguintes casos, que lambda 1 e lambda 2 são diferentes entre si e eles são reais, ok? No caso disso aqui ser diferente de zero aqui dentro. A gente pode ter que lambda 1 é igual a lambda 2. No caso disso aqui ser zero. E a gente pode ter que lambda 1 e lambda 2 são números complexos, quando isso aqui é negativo. E nesse caso, lambda 1 e lambda 2 vão ser conjugados entre si. Ou seja, lambda 1 vai ser igual ao conjugado do lambda 2, porque isso aqui vai ser alguma coisa imaginária, mais ou menos é o número e o seu conjugado. Tá? Resta a gente entender o que acontece nesses três casos aqui. Vamos ver um exemplo rapidinho para ilustrar um desses casos e ver o que a gente obtém supondo esse tipo de solução que a gente supôs agora. Então, o exemplo é o seguinte, tá? Supondo que seja dada a seguinte equação para a gente. Y duas linhas de t menos y' de t menos 6y de t igual a zero. A gente olha para isso aqui, a gente viu que é homogênea, é o que a gente está estudando agora, tá? Isso aqui não tem nenhum
nenhum t aqui no lado, tem uma constante, não tem nada. E os coeficientes das derivadas são constantes. Essa equação é linear, né, obviamente. Então, a gente supõe uma solução na forma y igual a e na lambda t. O que a gente obtém a partir disso? Calculando a primeira derivada, fica lambda e na lambda t, e a segunda derivada, lambda ao quadrado e na lambda t. Estou fazendo isso aqui só para a gente ter tudo completo, mas vocês podem perceber que a gente pode extrair o polinômio característico direto daqui. Tá? Que, bom, y duas linhas vai virar um lambda ao quadrado aqui. Menos y' vai virar um lambda. E menos 6 vai ficar um menos 6 aqui, igual a zero. Vocês podem confirmar isso só substituindo aqui e dividindo tudo por e na lambda t, ok? Então agora a gente tem que resolver isso aqui para lambda. Então, pela fórmula de Bhaskara, lambda é igual a menos 1, que vai dar 1, né? Mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Tudo isso sobre 2, tá? Daqui, isso aqui é 1, mais ou menos, isso aqui vai dar 24, fica a raiz de 25, então isso dá 5, sobre 2. Daqui a gente tira que lambda 1 é igual a 1 mais 5 sobre 2, que é 3, e lambda 2, que é igual a 1 menos 5 menos 4 sobre 2, que é menos 2. A gente chegou em duas raízes reais e distintas, tá? Porque o delta é maior do que zero nesse caso. Então, pela nossa solução, a gente vai ter duas coisas possíveis. A gente tem que uma solução é uma y1, que é e na lambda 1t, que lambda 1 é 3. Então, e na 3t é uma solução. E y2 vai ser e na lambda 2t, que é igual a e na menos 2t. Isso é muito razoável aqui, porque lembre do nosso estudo que a gente fez. Isso é uma equação linear de segunda ordem, portanto a gente tem que achar duas soluções linearmente independentes, como conjunto fundamental de soluções, tá? Essas duas são claramente linearmente independentes, eu não tenho como obter uma a partir de uma multiplicação por escalar da outra, tá? E a solução geral da nossa equação é dada pela combinação linear dessas soluções do conjunto fundamental de soluções. Então, daqui, y, a solução geral, vai ser um C1 vezes y1, que é e na 3t, mais C2 e na menos 2t. Ok? Então, essa aqui é a nossa solução geral, porque ela é uma combinação linear dessas duas soluções que a gente encontrou aqui. E, de fato, a gente pode substituir isso aqui na equação diferencial, que a gente vai ver que isso aqui é zero mesmo, tá? A gente pode fazer isso aqui para vocês se convencerem agora, tá? Rapidinho. Então, y é igual a isso aqui. Daqui, y' é 3c1 e na 3t, mais, no caso, menos 2, c2 e na menos 2t. E y duas linhas é 9 C1 e na 3t, mais 4 C2 e na menos 2t. Pegando o y duas linhas, tá? 9 C1 e na 3t, mais 4 C2 e na menos 2t. Subtraindo de y', fica menos 3 C1 e na 3t, mais 2c2 e na menos 2t. E subtraindo de 6y, isso fica 6c1 e na 3t, menos 6c2 e na menos 2t. Agora a gente olha termo a termo. 9c1 e na 3t menos 3c1 e na 3t, fica 6c1 e na 3t, menos esse 6 aqui, fica 0 nesse termo. E aqui, 4 mais 2 menos 6, aqui fica 0. Então, de fato, essa aqui é a solução geral para a nossa equação, ok?
Agora, vamos fazer um estudo sistemático do que acontece quando a gente tem raízes diferentes e reais, raízes iguais e raízes complexas conjugadas entre si.